Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. E hoje ele tem a honra de receber uma das bandas mais emblemáticas do rock brasileiro, a Plebe Rude. Para quem tem seus 40 anos vai entender o que eu estou falando. Formado em Brasília em 81, veio na efervescência política e cultural do Brasil naquela época e deu voz a uma geração sufocada pela censura e marcou o cenário do punk rock nacional com letras diretas, inteligentes e socialmente provocativas. Eu vou ter a honra de estar aqui com dois integrantes, o Felipe Seabra e o Clemente Nascimento. Tem o André X também e o Marcelo Capucci, que formam uma banda que estão em Aracaju, passaram por Aracaju, no Aracaju Motofest. E, gente, já sabe que o show não tem o que se falar, que vem da Plebe Rude, tudo é possível. Vamos falar de 4 décadas de rock na veia com esses dois caras que estão representando a rebeldia e consciência do rock brasileiro. Muita honra receber vocês dois aqui no Bem Temperado. Opa, agradecemos a preferência. Eu vou passar um pouco pela história de vocês, mas a primeira seria a seguinte: como foi ser uma banda de punk em Brasília no meio de uma ditadura? Formar uma banda naquela época, que vocês não podiam falar muito. Bem, a cidade não deu muita escolha pra gente, né? Engraçado que em São Paulo, né, o Clemente nessa época estava formando os Inocentes, né? Exatamente. Depois Neuróticos, depois voltou os Inocentes. E não tínhamos conhecimento um do outro. Incrível isso, porque poxa, a gente tá falando de 45 anos atrás, praticamente, então não tinha internet, não tinha nada. Então não é presunção, não. A gente realmente achava que nós éramos os únicos do Brasil que conheciam as músicas. Não tô brincando, não. E aí, quando a gente desceu para São Paulo, né, 2 anos depois, né, em 83, que a gente viu esse mundo inteiro, né, e o pessoal, inclusive, tão antenado, às vezes até mais antenados que a gente. Então, eu acho que o que germinou é a mesma coisa, né, só que condições bem diferentes, né. Brasília, né, todo mundo Eu vim de uma geração meio estranha, assim, você cresce numa cidade que tem praticamente sua idade, e isso é uma experiência ímpar no mundo, e eu não tô brincando. Por quê? A não ser que você tenha nascido em Jerusalém, ano 0, você não tem... você cresce numa cidade... Eu tenho 8 anos a menos que Brasília. É muito louco isso, né? Então, enquanto que você estava tentando encontrar a sua cara, né, o seu jeito de adolescente, a cidade estava tentando encontrar a sua cara cultural, né? E sociológico, assim. E aí, de repente, quem acabou dando a cara cultural de Brasília fomos nós. Foi o rock de Brasília. Yeah. Que louco, né? A cultura foi se formando junto com a... Você foi formando a cultura junto com a cidade, né? Teatro, música, as artes, tudo foram chegando ali. Porque a única arte que tinha, teoricamente, seria só a arquitetura, que chamaria atenção, mas verbalizar não tinha nada. Mas interessante que... a gente não só tá falando de rock, né? No comecinho da década de 80. Tinha grupos de dança. Tinha um grupo de dança chamado Endança, que era um grupo internacional já. Tinha todo o pessoal... tinha trupe de teatro, né? O pessoal das Vidas Erradas, assim. Tinha uma efervescência cultural lá. E por quê? Porque a cidade, eu acho que meio que te empurrava nesse caminho. Não tinha nada, né? Então o que nós tínhamos, assim? Nós tínhamos amizade, né? A música como liga, literatura, né? Mas não aquela coisa presunção, tipo, quando fico falando, não, o Renato Russo era o Messias, assim. A gente escrevendo. A gente ia pra casa dele ficar discutindo Camões, não é nada de bobagem, assim. Então a cidade meio que te empurrou nesse... pra você tentar fazer, assim, pra gente ter uma semblança, assim, de... semblância de alguma adolescência normal. Então a gente foi criando a própria cultura, as próprias festas, as próprias bandas. Tem um movimento que surgiu muito junto com vocês, que era a Turma da Colina, né? Que era ali na universidade. Que germinou, né? Eu comecei a andar com o pessoal um pouquinho depois. A Colina, para quem não sabe, é a residência, centro residencial dos professores da UNB. O que explica muita coisa. Porque, na verdade, essa turma toda, todo mundo era filho de acadêmico, né? Então, isso faz uma diferença. O pessoal era viajado, falava uma segunda língua, né? E, no caso do punk de São Paulo, então, talvez na comparativa, talvez era um pouquinho mais erudito. Mas, em termos de incisivo, né? A galera de São Paulo, porque eles estavam cantando, na verdade, delas, assim, né? Sim, né? São Paulo já era...
a característica era diferente, era uma coisa bem da periferia, né? Classe trabalhadora total. Juntando Plebe e Inocente, seriam vocês muito mais ligados a estar no ar da política, né? E vocês da periferia do movimento. Então, mas a linguagem de rebeldia praticamente é a mesma, né? Não, mas era extremamente político, pessoal de São Paulo, né? Até porque as influências eram as mesmas, né? Principalmente de Plebe e Inocentes, né? Que vem do pós-punk, punk 77, aquela coisa toda. Mas começar uma banda num momento onde a gente vinha logo depois da anistia, os músicos voltando, os artistas voltando, e passaram um período da década de 70 sem poder se manifestar, vocês começam a falar, e eu lembro que, vocês vão saber mais pra frente, algumas músicas tinham frases que chegaram a ser até questionadas. Vocês tinham que perceberam que ali, não, a gente tem que falar o que a gente pensa, não é isso que a gente quer para o país está se democratizando. Tinha um pouco disso. Eu não sei se o Felipe vai falar a mesma coisa que eu, a gente não pensava nisso. Surgiu? A gente fazia o que tinha que fazer, o que estava dentro da gente, era uma urgência em se fazer alguma coisa. Rolava medo de repressão, de não vamos conseguir tocar. Bem, lembra que era a nossa realidade, né? Eles ficavam apanhando a polícia no final de semana, a gente ficava apanhando a polícia no final de semana. Exato. Né? Não é como se fosse... eu falo, depois a gente fala do meu livro, né? Tô lançando meu livro, O Cara da Plebe, né? Autobiografia. Não é como se tivéssemos, assim, correndo da PM em cima de um mar de crânios, assim, com tanques passando por cima, como se fosse a abertura do Exterminador do Futuro. Mas o clima estava no ar. Para fazer show em lanchonete, a gente tinha que mandar música para censura. O policiamento lá era mais ostensivo, volta e meia a gente era parado pela polícia com arma na cara, sabe mesmo, né? Todo mundo contra a parede. Então isso era meio a nossa realidade, assim. Quando surgiu o New Wave carioca com a explosão da banda Blitz, né? Aquela coisa global, tudo colorido. Não era nada colorido, cara. Pra gente em São Paulo e Brasília era tudo cinza, né, cara? Tudo mais pesado. E não tem como isso não sair na música. Né? A não ser que você seja um adolescente muito tapado. E olha que tinha muito bando de playboy lá em Brasília. A grande maioria era playboy, mas não a gente, né? E a música saiu como saiu. Então eu olho para trás, então não é uma coisa arquitetada assim, né? Vocês estavam respirando aquilo, né? Era uma coisa espontânea, né? Porque as pessoas acham que, pelo fato de ser um movimento de rock, ter várias bandas, como se a gente estivesse arquitetando alguma coisa, mas não. Na verdade, o que unia todo mundo era a amizade, né? A amizade e o prazer em se fazer música. E nisso, Clemente, 40 anos depois, vocês... Como passa pela cabeça de vocês e perceber que as músicas daquela época ainda continuam meio que atuais, né? Não é meio louco isso? Porque encaixa, né? É a grande tragédia, na verdade. Eu sempre falo isso. Assim, como um artista, né, compositor, a gente fica feliz com a relevância da obra, né? Agora, como cidadão e pai, a gente fica puto. Não mudou. Né? Então, eu lembro quando foi o PCC... Quem é que fechou São Paulo? O PCC. Foi o PCC, quando o PCC fechou São Paulo. E quando caiu o viaduto lá em Brasília, o Concreto já achou. Aí ficava ligando pra gente, né? Falando, nossa, mas vocês eram videntes. Não, a gente não era vidente. É que o país não mudou, né? Não mudou muito. Aquele viaduto que caiu foi na frente do André. E é engraçado isso, né? Mas eu que tenho uma certa aversão à rede social, que eu não uso muito, assim, a gente virou meme, pronto. Não quero, vai virar meme. Né? Os profetas, vamos dizer assim. Mas, trazendo hoje para o rock, o que mais dói ver vocês como músicos, como pessoas públicas que escreveram músicas, que falaram, foi a linguagem, comunicação de uma geração, ver o país repetir antigos erros ou ver que o rock nacional não contesta mais como vocês foram? Vocês ficaram mais expostos, né? Eu acho que é uma percepção, é que a gente conseguiu um destaque maior na grande mídia, né? As bandas existem. Eu, por exemplo, eu faço um programa em São Paulo chamado Filhos da Pátria, que só toca o rock brasileiro atual, né? E tem um monte de banda legal, um monte de coisa acontecendo, mas não chega, porque são bolhas que se formaram. Antes a informação chegava para você via uma mídia que centralizava tudo. Ser contestador seria hoje mais difícil?
A indústria não aceita? Pelo contrário. Que indústria? Não tem mais lançando disco. Verdade. Essa é a verdade. Curiosidade, vocês lançando seus discos na época, quem vai entender. Minha filha tem 14 anos e ela me surpreendeu que ela gosta de uma cantora chamada Evinha, que ela é prima ou irmã dos Golden Boys, eu acho. Da década de 60. E ela é louca por vinil. Mas quando eu mostrei para mais nova que era um vinil, ela falou: sai música disso aqui. Muito porque louco, né? é muito antigo. Mas naquela época, vocês tinham umas gravadoras. Foi difícil chegar para uma gravadora: olha, a gente tem esse material, e a gravadora, não, eu vou apostar e vou encarar as consequências, vou botar no mercado. Demorou um pouquinho, né? Porque, assim, olhando para trás, eu acho que tem alguns diretores artísticos que se acham meio responsáveis por aquilo, mas era um trem que não ia parar, né? E o movimento tá muito forte. Então, burro é aquele que não via, né, o potencial daquilo todo, né? Nós não vimos em Brasília. Eu lembro que eu ficava falando pro Renato assim, poxa, né? A gente via, por exemplo, as músicas do Renato lá eram mais acessíveis, né? Tinha Eduardo e Mônica, tinha Ainda é Cedo, né? Mas tinha um lado mais Petróleo do Futuro, né? Tipo, eu ficava pensando, eu ficava olhando para as bandas assim e pensando assim, eu me sentia um pouquinho tipo um Andy Warhol olhando lá na Factory, né? Ele só tinha um bando de freak, artistas malucos, travestis, tinha tudo lá, né? E ele via a genialidade lá. Sim. Né? Só que quem vai apostar nisso? Então eu vi assim, né? Não, agora devido às proporções, eu vi essas bandas todas e falei, é fantástico tudo isso, mas quem vai apostar? Então a gente descia para São Paulo, foi aí que a gente conheceu o Clemente em 83, a gente ia às bandas. Lembra que o novo que atraía, não tinha cover. Eu acho que o termo cover não existia, né? Não. A gente, só para ver banda nova e tanta coisa acontecendo, e a gente, caramba, quem vai apostar nisso? E as bandas meio que provaram que sim, é rentável. Não tem nada louvável, assim, Sim. tipo, altruístico, vamos apostar na cena. Não, era business mesmo. Né? Até porque eles viram uma... Pegar de um gancho melhor. Por exemplo, tem gente que falava assim, nossa, as rádios rock deram uma força, né? Porque começaram a surgir a Rádio Fluminense, a 97 em São Paulo, a Rádio Fluminense no Rio e tal. Então, e as pessoas achando que as rádios que deram uma força para as bandas. Mas não, as rádios surgiram por causa das bandas. Né? Tinha tanta banda, né, que todo mundo começou a ver que aquilo poderia dar alguma grana. Até as gravadoras falando, mano, tá acontecendo uma coisa diferente, um momento diferente. Né? Eles vinham para São Paulo, a gente recebia eles tocaram no Napalm, uma casa que eu trabalhava com o João Gordo, com uma galera. Tocou a Plebe, tocou Legião, tocou Capital, tocou o Titãs lá, Independente, tocava o Ira, tocava o Inocentes, toda a galera tava ali. Então tinha alguma coisa fervilhando na cena alternativa. E uns 2, 3 anos antes de gravar. Exatamente. Então era uma cena, né? Então quando as gravadoras perceberam, vocês já estavam com o público. Claro. Exato. Falando de público, o Plebe é uma banda de 4 gerações. 40 anos aí, e aí você tem uma legião de fãs. Calma, aí você está comparando com a Disney. Lembra que a Disney renova seu público a 10 anos. Não, mas... talvez 2 gerações. Mas 4, vocês têm fãs que têm filhos curtindo vocês, os filhos dos seus primeiros fãs e até netos, né? Não é meu louco, você olha assim e fala, eu conheço ele desde a década de 80, agora ele tá com um neto, eu tô ficando velho, bate isso. Não, a gente sente uma renovação, a gente tocou agora no Rio, né? Sim. Foi Plebe, Ira, Capital e Humberto Gessinger, né? E, cara, tinha uma gurizada lá no meio, né? Nossa, foi também bem para legal. aguentar esses shows de rock, imagina só, 5, 6 horas em pé para ver todas as bandas. Joelho, chuva desgraçado que caiu. Tem que ser jovem mesmo. Então a gente está sentindo uma ressurgência, eu não sei qual seria a palavra, mas é muito bacana porque eu acho que talvez, claro, rede social, né? Mas 2, eu acho que é um pouco muito em cima do mito da década de 80. Às vezes eu acho um pouco exagerado, mas eu sei de onde vem. Era muito puro lá, nenhum trocadilho, mas era bem inocente. Sim. Por quê? Porque no comecinho da década de 80,
Cara, ninguém fazia música pensando em gravadora, pensando em carreira, porque não tinha gravadora, não tinha carreira, não tinha nada. Tinha Guilherme Arantes, e por favor, inclusive Guilherme é super fã da Plebe, mas eu tô citando como exemplo, tinha 14 Bis tocando na rádio, Guilherme Arantes tocando na rádio, sabe? Era um pessoal mais velho que a gente não se identificava muito, né? Não tinha música jovem feitas por jovens para jovens. Esse foi o grande diferencial. Então... Esse jovem envelheceu com vocês e ficou manteve junto com vocês. Mas talvez graças a YouTube e tal. Então, lembra que a nossa vida inteira tá no YouTube. Você aperta o botão, tem trilhões de vídeos inocentes da Plebe, assim, e de milhões de outros artistas. Então tá bastante vivo justamente por ter sido tão puro o som que ninguém pensava, vamos levar para a gravadora, vamos descer para o Rio, plantar semente, para depois voltar e levar para a rádio. Não tinha nada, cara. Não tinha nem precedente de alguém dessas bandas que conseguiu se dar bem para meio abrir o caminho. Era um trabalho de isca, né? Vocês tinham que andar com fita cassete, procurar, olha, cara, tem uma banda, vou tocar nesse lugar aqui. Não tinha, eu vou mostrar para quem. Porque que você fala de um conceito que foi pós a gente. Nem isso tinha. A gente tinha contato de alguém de gravadora. Não. Fita que eu vou levar pra quem? A gente ia se divertir, tocar. As coisas foram acontecendo, as pessoas começaram a se encontrar, procurar a gente. Por exemplo, o Peninha, que era da Warner, ele ia nessas casas alternativas ver as bandas, né? E aí ia vendo as bandas legais. E aí que foi como o Ira gravou um compacto. Aí, quem gravou primeiro? Paralamas gravou primeiro, né? Eu acho que é 82, 82, Você vê alguns caras da cena começando a despontar, né? E os Paralamas deram muita força. Inclusive, tem uma gravação, isso até tá no meu livro. Os Paralamas tocavam no Circo Voador uma versão meio Gang of Four, olha que engraçado, de Veraneio Vascaína. Meio staccato, né? Guitarra, né? Aí, claro, o Herbert gravou. Lembra? No primeiro disco dos Paralamas, ele gravou Química, né? Química, do Renato. Do Aborto Elétrico, na época, depois que virou Legião. Então, já começou a abrir um pouco a porteira ali. Mas mesmo assim, demoraria mais 3 anos para a Legião gravar. Fora esse trabalho de buscar, falando de músicos, como era o que vocês têm hoje de vantagem? Como é que era ter equipamento, conseguir equipamento? Era tudo tocando equipamento de... Bem, em Brasília a gente tinha uma certa vantagem, né? Porque lá tinha os malotes diplomáticos, a gente tinha, né? Então a gente conseguia as coisas através da... Eu lembro que minhas primeiras 2 guitarras, quer dizer, eu tinha uma Gibson mais barata, vendi... Depois de dar muita aula de violão, eu era meio precoce, né? Com 13 anos já dava aula de violão. E aí eu consegui juntar uma grana para comprar minha primeira Gibson, que é o Gibson The Paul, que era todo de nós, né? Aí vendi, aí consegui comprar a minha Les Paul Custom, aquela prateada famosa que usa até hoje. Mas só por causa de um diplomata que importou para mim. Você falando de guitarra, eu fiquei pensando aqui, eu sou baixista, mas olhar para vocês dois ver uma Les Paul e uma Telecaster. É uma coisa muito que marca vocês dois, né? O estilo do músico. Você é mais visto pro Telecaster, né? Hoje sim. Ele tinha Epiphone, né? Qual era o modelo daquele Epiphone lá? Era uma Genesis, né? Que foi roubado. Aí você conseguiu outro, aí quebraram. Quebrou no avião, assim. Mas eu usei muito Les Paul também. Mas é que eu entrei tem um luthier em São Paulo, né? O Zaganin. Entrei na luthieria dele e olhei para essa tele e falei, eu quero essa tele. E até hoje ele usa, né? É que ele também, quando ele começou a tocar com a Plebe, vai fazer 21 anos, né? Você apareceu com uma cópia de Les Paul daquela marca SX. Cara, a gente implorou pra você parar de usar aquela guitarra, cara. É horrível. É horrível. Eu tinha quebrado a minha guitarra, eu tinha roubado a outra, fiquei sem guitarra, peguei a primeira que me deram. Algumas pessoas dizem, quando falam de Plebe Hood, rock, mas também tem uma linha meio punk. Vocês tiveram alguma influência inglesa, por exemplo? Total. No caso, é pós-punk. Talvez o Clemente fosse um pouco melhor para explicar isso. Tem uma coisa interessante que o André falou que eu não tinha me tocado.
aquela imagem de moicano, tal. Isso veio depois, não era? Geração, né? Não era do punk, tipo punk. O que ficou caracterizado como punk, porão, essa segunda geração. O hardcore. Moicano. A primeira geração é diferente. E aí as influências da plebe vêm dessa primeira geração. Se você pensar que Silk saía em coletâneas punks no começo, entendeu? Que eu comprei um disco do The Cure em 79, a gente ouvia essas coisas. Era aquela cena alternativa. A melhor fase, né? Estourado. E essas são as influências. Gang of Four, né? The Clash... né? Então, Buzzcocks, então o som era bem diferente. Então a plebe ela vem desse punk, do punk 77 e do pós-punk. E diretamente da fonte, porque o André, aí tem que voltar um pouquinho. Mais uma vez, por causa da academia e por causa de Brasília, né? A mãe do André, eu não sei se foi a mãe ou o pai, eu acho que ela foi fazer mestrado na Inglaterra, em Sheffield. Né, que acabou sendo a chefe da cidade do Human League, do Comset Angels, e a grande vergonha da cidade do Def Leppard. A grande vergonha. Ô, pop safado, pela madrugada, né? E aí, quando o André voltou em 80, né, no ano de 80, ele trouxe uma coleção de discos, assim. Então, eu conheci em primeira mão. Eu tinha acabado de sair o Joy Division, já estava com o disco. E por causa dos Diplomatas, a gente conseguiu renovar isso. Ah, sim. O disco do Depeche Mode saiu em 81, o Speak and Spell. Uma semana depois, já estava comigo. Por quê? Por causa de uma loja. Não passava pela alfândega. Então a gente conseguia ficar um pouco mais antenado. Aí era sentar, ouvir e já ter as ideias. Mas lembra, como ponto de partida. Ninguém copiava ninguém. Era para entender, né? Na verdade, era o seu universo, né? São as suas influências que daí você... Aí vocês começam, escrevem suas letras, principalmente dos primeiros discos. Vou falar discos, vou falar CD, viu, gente? Porque é disco mesmo. E hoje vocês conseguem perceber de alguma forma, se existe, o público atual consegue entender, o público jovem consegue entender as letras como o público naquela época entendia, porque vivia aquele momento. Dá para fazer essa análise? Ela entende até melhor, porque a gente vê gente velha que ouviu a gente a vida inteira e não entendeu nada. Ainda não casou. Ou quando você vê alguém assim, ficando zangado com a banda porque a gente não apoiou o Beltrano, fulano, politicamente. Que absurdo. Porque parece que, você não parou. Que parte de até quando esperar de proteção você não entendeu, sabe? Aí você fica um pouco assustado, né? Eu fiz uma palestra um tempo atrás numa faculdade e eu lembro que subiu um pessoal para fazer pergunta. Cara, eu não consegui entender a pergunta, né? Porque é tanto jargão e tanta coisa de faculdade, sabe? Então, lembra, deixa eu voltar um pouco atrás, né? Quando a gente cresceu, moleque, tinha algo chamado programação educativa de altíssimo nível. Quando eu cheguei no Brasil, bem, pra quem não sabe, eu sou americano, né? Nasci lá, meu pai português naturalizado americano, minha mãe do Pará, não Paraná, Pará. Acho que no Brasil aos 9. Mal falava português, eu assistia, no meio da década de 70, assisti do Pico-Pau Amarelo. E tava lá o episódio que Teseu tava lutando contra o Minotauro. Né? O labirinto. Paulo Gracindo Júnior. O labirinto. O labirinto, né? E lembro que ele conseguiu sair do labirinto. Pô, mitologia grega na televisão, que fantástico, né? Eu encontrei com, já falecido, o Daniel Azulay, que era um pioneiro da absurdo. TV. Ele me falou pessoalmente, falou que aquelas louras, cara, destruíram a televisão educativa. E passou realmente, TV educativa passou mais a ser um veículo para empurrar goela abaixo, coisa assim, né? Então a gente cresceu nesse aspecto, assim, né? Nesse contexto. E fez diferença, né? Aí quando você tem uma geração que cresceu sem absolutamente nada na televisão, né? Aí não consegue formular uma pergunta direito, sabe? Não tem como não... Cara, leitura faz diferença, sabe? A programação cultural é importante. Então, assim, eu tô tentando não ser prepotente falando assim, mas fez diferença, né? No nosso caso, lá em Brasília, academia. No caso, o pessoal em São Paulo, esse contato urbano, sabe? Esse contato na sua cara, isso te empurra para um lugar.
né? Te dá norte. E a gente está vendo uma juventude um pouco perdido. Né? A gente pode traduzir que nossa geração, eu tenho 50 anos, nossa geração, ela viveu na rua, não viveu dentro de um quarto, na frente de uma tela, né? Então a gente corria riscos, a gente via coisas, não tinha filtro. Então isso foi criando uma carapaça que hoje a gente não vê, é muito não me toque. E a música acaba também sendo assim, porque a música não é mais a música de peso, a música é muito suave para não machucar, não traumatizar. Ao contrário, a gente tinha que gritar na nossa época. A gente tinha letras que você falou de Renato Russo, o próprio Capital, as letras de vocês, do Inocentes, o Rádio do Porão, que era muito forte nisso. E aí, hoje a gente não vê muito na música, ela tá muito suave. Falando nisso, tem algum momento que vocês pode ter acontecido e falaram assim, isso aí que é a nossa essência, essa é a essência do Plebe Hood. Uma música, um momento, uma fase de vocês falar. Eu acho que o que mais ou menos definiu, ou pelo menos colocou no caminho, não sei se o caminho certo, mas no caminho foi a famosa anedota de Patos de Minas, quando as bandas foram presas. Foi o primeiro show da Legião, em 82, e a Plebe, a gente foi tocar lá em Patos de Minas, né? E foi a primeira vez que a gente tocou com um sistema de som decente. Ah, pode crer. Né? Assim, decente. Você se ouviu, né? Não é problema. A gente nunca se ouviu. O problema é que a PM ouviu. Então, no meio daquela maçaroca toda, ninguém sabia nada, né? Não dá pra entender. Mas aí eles perceberam as ideias, todo mundo foi preso. Eu acho que isso meio que marcou, né? Mas voltando ao que você estava falando antes, tem uma coisa interessante. Eu sou produtor musical, Clemente também. Eu tenho programa de rádio, só que meu programa é chamado Capital do Rock, na Rádio Justiça, lá em Brasília, pro DF inteiro. E aí eu só toco as influências, né? O Clemente toca coisa nova. E umas coisas fantásticas, assim. Incisivas, tá, e tal, tem músicas legais. Mas o que a gente não tá vendo, né, dentro do mainstream brasileiro, as coisas que chegam à grande mídia, a gente não tá vendo contestação, a gente tá vendo nada. Né? Não chega mais, né? Até, por exemplo, sabe aquela música que eu estava pensando outro dia? Que é super fã da Plebe, Seu Jorge, né? Sim. Né? Aquela música burguesia. Ok, tem um certo comentário político aí, né? Mas em vez de aproveitar isso que eu estava pensando, em vez de, né, como é que é? Acorda todo dia, vai para o esteticista, vai para cabeleireiro, beleza, né? Aí podia ter um segundo verso, né? Não lê nada, sei lá, entendeu? Né? Fica toda apática, define uma geração, não sei o quê, eu volto no Bolsonaro, não sei o quê, né? Entendeu? E não, aí meio que perde essa oportunidade. Sim. Então a gente tá vendo um monte de artista, cara. O que a gente vê hoje em dia? A gente vê posicionamento político, entre aspas, né? Mas na verdade é tudo bravado para virar viral, né? Porque no fundo... Se não tiver, não vai vender. Né? Porque já que a música não lhes projeta tanto, você vê esse pessoal mais preocupado em tentar se manter na mídia de qualquer jeito. Você vê em entrevista, vê em blog, vê em discussão na internet, um falando de o que é esquerdopata, outro chamando de fascista, não sei o quê. Na música, nada. Nada. Não sai. E lembra, a gente veio de uma geração que música era tudo. Mercedes Sosa, ela não vai ser lembrada pela entrevista que ela deu. Vai ser lembrada pela música. Joe Strummer era do Clash, né? Era um erudito, cara. Sim. Né? E dava umas entrevistas incríveis. Só que ele é lembrado pela revolução na música. Até o próprio John Lennon. Eu que sou, assim, nunca ouvi Beatles, assim, eu sou mais da geração Paul McCartney, assim. John Lennon dando aquelas entrevistas bombásticas, né? Talvez o primeiro punk da história, aquela coisa, né? O pessoal lá de cima pode bater palma aqui embaixo, né? Pra realeza pode chacoalhar. Uau, né? Isso é punk, né? O verdadeiro working class hero, né? Ele não é lembrado por causa disso, é lembrado por causa da revolução dentro da música. E a gente tá vendo todo um bando de artistas, todo mundo batendo a mão no peito, né? Só que na hora da música sobe lá e fala, chove lá fora. Então é esse que é o grande problema. A gente não tá vendo uma renovação de posicionamento. E não é discussão política, e não é à toa que militante rima com pedante. Não é isso. Mas usar de uma forma inteligente. Usar de uma forma legal. Pô, da mesma música que a música cativou e inspirou nossa geração. Nossa, eu quando eu vi a primeira coisa punk que eu vi foi Stiff Little Fingers, uma banda irlandesa,
E tava 78 revolutions per minute, né? 78 revoluções por minuto. Uma banda de Belfast no final da década de 70, né? Aí tem uma hora que antes do solo de guitarra, Revolution! Cara, isso... O que foi isso? Aí eu conheci, né? Depois Sex Pistols e The Clash. Falei, o que é isso? O que eles estão falando? Porque não cuspindo, né? Em cima da década de 70. É claro que eu cresci ouvindo rock setentista americano, né? E até hoje eu curto. Só que aquelas letras, nossa, me pegaram assim, tipo, isso falava comigo. E a gente não vê isso hoje em dia. Tipo, o que essa geração agora... O que vai surgir disso? Quem está sendo inspirado, né? Em quem essas pessoas vão votar? O que essas pessoas vão se inscrever? O que essas pessoas vão fazer quando chegarem em situações de poder, sabe? Isso me preocupa um pouquinho. Porque não é que vamos chamar revolta, mas é entendimento da sua função ali no meio, né? Porque ser um banda vô, vamos chamar assim, vai pela maré, não tem opinião, não tem a contestação, não fala, não, eu tenho uma opinião diferente, não. Às vezes as pessoas têm medo de dar opinião para não criar um atrito. Clemente, você apresenta um programa chamado Show Livre, que muitas bandas novas passaram por lá. Isso é uma peneira sua? Fala um pouco do programa e como é que ele funciona. Cara, o Show Livre, na verdade, eu saí de lá em 2023, mas eu fiquei lá 19 anos, desde 2004. Por exemplo, pra você ter uma ideia, a gente lançou... o primeiro programa foi com a Pitty. A gente fez o primeiro clipe do NX0, antes deles serem conhecidos. Fresno também. Fresno, porque era uma cena que existia. Todo mundo fala, nossa, isso foi inventado pela mídia. Não, a mídia simplesmente pegou, né? E começou a pegar aquelas bandas, que foi exatamente o que a gente estava... Vocês estão ouvindo uma coisa, é Deus reclamando aqui, do que eu estou falando. Reclamando. Culpa sua, né? Mas é louco, né? Porque a gente via o NX0, por exemplo, lotava o Hangar, que é uma casa punk, hardcore que tem em São Paulo, cabia 900 pessoas, já lotava. Antes de estar na grande mídia. Então, de novo, para mim, essa cena foi a última cena espontânea. Né? CPM 22, NX0, foi a última cena espontânea do rock. E é claro que quando essa cena faz sucesso, ela gera os subprodutos, que aí vem a diluição. Vou me meter nessa. Cuidado com os nomes, cuidado. Não, que aí, restart, essas coisas, que vem umas coisas que você fala, meu Deus do céu, né? Subprodutos. É subproduto, que é a diluição, né? Que é normal, que aconteceu também na década de 80. Sim, verdade. Tinham bandas legais pra caramba, mas tinha, sei lá, Erva Doce. Eu fui da mamãe, Ursinho Blau Blau. Salvando as devidas proporções técnicas musicais, eu tô falando dois monstros do rock e eu aqui um mero baixista de uma banda aqui de Aracaju, mas eu vejo muito que tem muita banda que toca só 4 notas porque não sabe fazer transições, e é aí onde surge essas, acabam tomando espaço porque criam estereótipos ou linguagens que capta melhor o público, e quando você vai espremer, nossa. Cara, mas é assim, eu trabalhei em gravadora na década de 90, final da década de 90, né? Trabalhei na gravadora Paradox e recebia muito material lá. Então a gente dividia assim, essas daqui são as bandas que imitam o Ira, essas daqui são as que imitam Charlie Brown Jr., essas daqui são as que imitam a Plebe. Porque você vira a vitrine e as bandas querem replicar uma coisa que está fazendo sucesso. Então, o que estava fazendo sucesso na época? Era Charlie Brown Jr. e Raimundos. Tinha uma pilha, entendeu? A gente falava, na hora que vier uma banda diferente, ela vai ser diferente. Depois eu fui produtor musical do Musicaus, um programa na TV Cultura, apresentado pelo Gastão Moreira, né, onde a gente também lançamos muita gente, aliás, lançamos o CPM 22 lá, né, a primeira vez que eles apareceram na televisão, Cachorro Grande, um monte de banda. E aí, assim, eu falava pro Gastão, nossa, eu recebo uma pilha de demo, não, já era lançamento, mas falar fita demo, né, de bandas de hardcore melódico cantado em inglês. Eu falava, no dia que chegar uma cantando em português vai estourar. Aí apareceu o CPM 22, eu olhei, falei, Gastão, olha só, precisamos do programa. No final do ano eles estavam contratados pelo Bonadio.
Você entendeu? Né? Eu acho que ali o começo dos anos 2000 foi o último respiro do rock com bandas que tinham cenas alternativas antes de chegarem ao grande público, né? Falta muita coisa pra gente conseguir ter bandas novas com o espírito dos anos 80 e 90. Eu acho que... Então, mas esse é o problema. A gente está sempre procurando uma coisa que estava lá atrás, no seu passado, na sua adolescência, que é importante para você. A garotada está falando outra língua. Eu fui ver um show de uma banda japonesa semana passada. Olha, que você nunca ouviu falar. Chama SIM, S-I-M. É uma mistura de thrash metal, ska, reggae. O cara entra com o baixo afinado em dó, sei lá o que. De repente vira um reggae, de repente tá um hardcore. Uma molecada, podia ser avô deles. Eles tinham 17, 18, 19 anos. De anime. É outra linguagem. Entendeu? Você não vai ver mais do que você curtia na sua época. É contexto de época. Você tem outros adolescentes, você quer ver a mesma coisa. Você é velho, eu sou velho. A gente é velho. Meu filho pediu pra ver uma banda chamada The Living Tombstone, né? É isso. TLT, The Living Tombstone. Aí eu desci... No Cine Joy, é engraçado, no mesmo lugar que a gente toca, no Cine Joy, a gente tocou 2 semanas depois. E... Aí eu desci, eu trouxe ele pra São Paulo, né? Lá de Brasília, né? Eu trouxe lá pra São Paulo. Meu filho tem 13, né? E, cara, parecia K-pop, assim, a plateia. É isso. Os gritos, né? E ele se veste com roupa neon. É muito legal. Sim. Né? Mas é mais... Tem uns momentos meio Linkin Park, tem I wanna be a robot. Eu não sei explicar. E eu virava pros pais que estavam acompanhando os filhos lá, assim, eu sabia, com licença, vocês estão tão perdidos quanto eu, né? E detalhe, e todos esses pais, o clichê desse pessoal, todos no segundo casamento, né? Com o filho, né? Com a filha mais jovem, né? Bem mais jovem de segunda esposa, não sei o quê. Aí tem uma... Olha só que loucura. Mais uma vez, por isso que meu livro se chama O Cara da Plebe. Aí a gente ficou batendo papo, né? E eu era mais velho do que o pessoal, né? E vendo a banda lá gritando e a criançada curtindo. Aí ele perguntou... aí falou, você é de Brasília, mas eu tava na moita, né? Você é de Brasília? Pô, grande cena de rock lá em Brasília. Você conhece a banda tal e tal? Eu falei, não tem como fugir. Aí eu... Né? E o que aconteceu? Ele falou assim, peraí, você é o cara da Plebe? Pô, eu tinha uma banda que tocava música sua. Eu falei, cara, nem sabe quem eu sou. Por isso que meu livro é O Cara da Plebe. Então, eu vou chegar nessa história desse livro, mas eu queria ver uma coisa. Não sendo poético, até com essa pergunta, mas vocês têm tocado, têm se mantido em turnê, tanto em festivais como shows próprios aqui no Aracaju Motofest, mas também shows próprios, do torneio de vocês. Vocês acham que isso é uma missão ainda de manter o rock aceso ainda no Brasil com tantos outros, respeitando, logicamente, o outro lugar, mas assim, não, a Plebe é uma das que tá ali com essa missão ainda, né? Cara, fazer rock é a nossa vida. Se você parar de fazer, não é exatamente, a gente não vê como uma missão, assim, né? É o que a gente faz, o que a gente gosta. Mas também, eu vejo dessa maneira, quando a gente faz interior, sei lá, Discussione está tocando no interior de São Paulo, por exemplo, aí você vê cartazes em umas cidades menores, né? Festival sertanejo, tal, banda de artistas sertanejos, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, aí eu passo, me dói um pouquinho ficar pensando, poxa, é só isso que está sendo oferecido para esse pessoal, né? Sabe? E, mais uma vez, eu não tenho problema com pop. Bem, eu tenho problema com pop ruim, mas eu nunca tive problema com pop, né? Eu brinco no meu livro, eu falo assim que o pop ruim existe desde que o primeiro romano pegou o alaúde e rimou Moro com saia de couro. Desde então existe pop ruim. Exato. Mas eu fico pensando, poxa, esse pessoal não tem opção. É só isso que está sendo... Na nossa geração, pelo menos a gente tinha o contraponto. Isso é tão importante na cultura. Você sempre tem coisa ruim. Vai pra Itália, vai estar tocando Zucchero na rádio, essas merdas assim. Mas pelo menos você tem um contraponto. E nossa geração, poxa, tinha Inocentes, tocava na rádio. Tinha Plebe, tinha Arnaldo Antunes, tinha Renato Russo, entendeu? E o que você tem de contraponto hoje em dia? Isso me angustia como cidadão. Né? Que assim, que você tem que pensar no contexto da época que assim, a indústria fonográfica, ela mudou. Né? Antigamente, quem controlava a indústria fonográfica eram caras que conheciam música.
Eu fui contratado pela Warner pelo André Bidani, o cara que sustentou os baianos lá em Londres. Conhecia a música para caramba. Você foi pra EMI, foi pra EMI? George Davidson. Hoje as gravadoras são CEOs, né? Não, que não cara. nada. Então, é investimento. Entendeu? Então tá tudo no mercado. Então o investidor só quer saber do retorno, não quer saber da qualidade. Então o cara abre uma planilha e fala: olha, está dando tanto e acabou. Então é essa a música que você tem. Então, e com as plataformas, as mídias sociais, você tem um controle de gosto. Né? Você não tem como escapar. Ao mesmo tempo que se formam várias bolhas, das quais você não participa. Você entendeu? Às vezes a gente chega num lugar e fala, pô, a Plebe tá aí ainda. Meu amigo, você segue a Plebe no Instagram? A gente fez um show, eu mostrei ontem mesmo, tava numa festa, a menina, nossa, né? O cara chega pra mim e falou, pô, agora você tá na Plebe, né? No Inocentes, né? Pô, vocês estão agora vocês estão mais devagar, né? Eu falei, meu amigo, eu mostrei um vídeo do Rio. Do Rio, já chegou agora. Casa lotada, 20 mil pessoas cantando. O cara falou, nossa, mas tá assim. Eu falei, mas você segue a banda? Hoje em dia você tem que seguir a banda. Você tem que estar na bolha da banda. Você tem que estar na bolha para saber o que as bandas estão fazendo. Tá todo mundo tocando. Né? Não só as bandas mais consagradas. Vai ter show do Smack agora, que é uma banda super alternativa da década de 80. Tem show das Mercenárias em Brasília agora. Eu sei, você entendeu? Porque ninguém segue. Todo mundo fica esperando ser impactado pela grande mídia. A grande mídia não vai te oferecer mais. Mas tem uma coisa chamada curiosidade intelectual, de querer saber das coisas, né? De se interessar pelas coisas, né? Felipe, você já citou algumas vezes aqui, e aí eu queria conhecer um pouco o que vai ser esse livro, o que ele vai falar, porque tem muita história e muita opinião, né? Não é bem opinião, é visão, né? É minha vivência, né? Um tanto quanto ímpar, né? Sim. O Clemente tem um livro dele que ele escreveu junto com o Marcelo Rubens Paiva, né? Que é chamado Meninos em Fúria. Aí quando o Clemente lançou o livro, eu fiquei pensando, porra, cara, se o Clemente consegue lançar o livro, eu sou Ernest Hemingway, então não pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma vírgula aqui. Eu escrevi pouco, eu fiz com o Marcelo Paiva, que é um escritor profissional. Em uma semana, ele falou, tenho 150 páginas aqui, você escreveu quanto? Eu falei, mano, nem conversei a primeira. Esse cara escreveu 1000 e poucas páginas. Tem um pouco de autobiografia? Não, mas é uma autobiografia. Mas é uma visão, é interessante porque no cara da Plebe, eu tava montando isso na minha cabeça já há alguns anos, né? Mas o estalo para mim, para começar a escrever, e aí tem uma coisa meio altruística no meio, eu sou palestrante também, né? Então eu tava dando uma palestra através da vice-governadoria lá de Brasília, para crianças do ensino médio, né? Aí tem uma hora quando eu falei uma coisa que todos os professores começaram a bater palma, e depois eu me toquei, de repente eu tenho algo para falar. Eu estava falando da minha vivência, como que assim, Washington é a capital mundial dos museus, né? E tudo de graça, é incrível, assim, e isso sim, o governo tem que fazer isso, né? Só que a vivência e minha experiência de museu não é uma coisa de pirraça de escola, de turma de escola, não, é de família. Eu ia com minha família. É o lazer, né? Eu ia com minha família. Quer dizer, então, no mundo ideal, a apreciação, cultura, arte, literatura deveria vir de casa e reforçado pela escola, e não ao contrário. Aí todos os professores ficaram batendo papo. Eu falei, pô, de repente tem algo para falar. Aí 900 páginas depois, né, que foi editado para 640, porque estava maior do que a biografia do Obama, né? Mas é muito interessante porque tem toda coisa de política e da efervescência das bandas e a história paralela, tudo acontecendo, adolescência, tudo. Claro, é uma autobiografia, mas com o Brasil, nos últimos 50 anos do Brasil e no mundo, né? E tem hora que vai até meu bisavô. Meu bisavô tem estátua em Lisboa, né? Mas só vendo o livro para descobrir por quê. Então ele desce, aí... Bem, agora vou ter que entregar um pouquinho. Meu bisavô era o ministro da Saúde há 100 anos atrás. Então ele lidou com a gripe espanhola, enfrentou... Aí eu faço o paralelo de como os políticos no Brasil e aquele orangotango laranja lá nos Estados Unidos enterraram a cabeça na areia,
né, no negacionismo. Então não é só uma historinha de rock and roll, sabe? É diferente. E por ser o único cara da geração que não fumou maconha, eu sou o único que lembro das coisas. Caretão. E eu, como leitor do livro, o livro é bom, ele é muito bem escrito. E o engraçado é que a gente está na discussão, a gente estava descendo de Porto Alegre para Florianópolis. Florianópolis, né? Aí eu tô olhando pro lado, e o Clemente está lendo o livro. Aí, Clemente, alguma dúvida, meu amigo? Escrever livro é uma coisa é muito interessante. Eu li meu livro, ali atrás. Casa de Farinha. Casa de Farinha, eu já tenho um segundo, que é um pouco também, Felipe, de autobiografia, porque chama Chefe Sem Tempero. Igual a comida sem gosto, o chefe sem tempero. E a gente tem que passar vivências, mostrar para gerações assim. Eu sou um cara totalmente contra os programas de gastronomia de televisão. Sim. Porque não é realidade, não é a vivência de uma cozinha de verdade. E na faculdade... É tipo um reality show criado. Não é. Quando a gente joga na cozinha de verdade, eles choram, travam. E eu acho que quando a gente escreve as nossas vivências, cada um com a sua passagem, sua área, é bom porque a gente mostra para gerações, o que a gente viveu. Não é que você vai seguir, mas tem uma referência. Sim. E livro é uma coisa que ninguém mais lê. Que é outra coisa, que é um absurdo. As escolas deviam voltar a ter isso. E você, principalmente, Felipe, passou... A gente fala a história da Plebe, você passa por 4 décadas de rock, de Brasil, de política, de sociedade, com suas músicas passeando por esse universo e se comunicando com o momento, né? Porque eu tô falando isso porque, não vou falar que é recentemente, mas você e o Afonso regravaram Topê da Vida, e se você parar para ouvir a letra, é a realidade, é hoje, Topê da Vida, com tudo. Por favor, dá o contexto. A música fala Topê da Vida com o saco... da fila, do desempregado, né? Da violência, né? É uma música é uma música italiana que é Tutti pela Vida. Né? E eu vi uma versão de Olivia Newton-John, que é horroroso, assim, né? E aí o Dominó gravou a música, né? E o Afonso, ele tava querendo levar o Dominó pro lado mais sério. Mas não dá. Não dá. Mas aí, tanto que o Afonso tava tocando guitarra no show, cresceu o cabelo, mas aí saiu da banda, deu confusão. Mas por que eu tive essa ideia maluca durante a pandemia? Pra finalmente tirar, ou para calar a pergunta que não estava querendo se calar, que era se eu e o Afonso éramos a mesma pessoa. Não somos, né? 2, ele passou lá pelo estúdio em 2015, algo assim, e aí eu coloquei, achava a música legal, coloquei um click track, toquei violão, canta aí. Aí ficou guardado durante anos. Eu não sabia o que fazer com aquilo durante anos, né? Aí quando a gente fez o disco Evolução da Plebe, que é o último disco da Plebe, que nem eu falei, um livro de 640 páginas não é para todo mundo. O último disco da Plebe é um musical duplo, 28 músicas, né, inéditas, sendo 2 de 10 minutos, não é para todo mundo. Então eu não sabia o que fazer com isso. Aí no meio da pandemia o Afonso me ligou, Felipe, tá na hora, né? Alright, resolvi. Então peguei aquela uma levada em cima da música Phoenix. E a gente gravou. E no livro eu explico e por que a gente fez isso. Porque era legal, a música é engraçada. Claro, tem os trechos da letra que eu jamais cantaria, tanto que o Afonso, é uma música, viva essa música, viva a música. Eu não conseguiria fazer isso. Aí ele cantou. Mas para mostrar que era possível você ter uma pegada pop, mas com algum nível de embasamento, com um pouquinho de contestação no meio, mesmo sendo pop safado, vindo da banda mais armação da história da música brasileira, que era o Dominó. Foi criada para TV. Exato, criado para isso, né? E se eles conseguem... deixa eu voltar mais um pouquinho. Lembra no final do Exterminador, do Futuro 2? Sim. A última frase, quando fala assim, se até quando o Exterminador do Futuro vai embora, ele passa a matar menos pessoas, lembra? Né? Se até um robô... né, consegue apreciar a vida, quem sabe um dia nós podemos também, né? Né? Então a mesma coisa. Então se o Dominó conseguiu colocar um pouquinho de contestação, tal e tal, quem sabe o rock brasileiro poderia usar isso como exemplo. Talvez é possível. Não ser militante, não ser aquela coisa, morte ao sistema, não é isso. Mas ter algo um pouquinho mais... Fazer só acordar. Usar o espaço que é lhe dado na mídia de maneira responsável. Agora, só para você ver mais uma vez como está tudo tão deturpado, quando a gente lançou,
Né, fizemos um vídeo, mas pandemia, então, isolado. O Clemente estava em São Paulo, isolado, tal e tal. A gente lançou o vídeo. Um monte de gente em casa. Todo mundo isolado. Se escondam aí que eu vou algumas pessoas respondendo: nossa, olha só que decadência da banda, olha que eles estão gravando. Oh my God, não entenderam nada. Né? Proteção, por exemplo, durante a pandemia, eu pensei em fazer uma versão de proteção. Com todo mundo do rock brasileiro. Pô, ligar pra todo mundo. Vamos falar com o Ira, vamos falar com não sei o que, a galera do Skank, vamos falar com Capital. Todo mundo para a sua proteção no celular. Ficar legal, né? Aí eu travei e falei, não vou fazer isso, porque vão acabar achando que é a favor da ditadura, sabe? Really? Né? Nossa. Chegou a esse ponto, né? Aí fica difícil. A falta de interpretação de texto. Exatamente. Tá bem assim. Desculpa, é leitura. Previsão de lançar esse livro. O livro eu lancei há quase um ano, e pelos próximos 3, 4 anos eu vou ficar não lançando porque já está lançado, mas fazer tarde de autógrafos onde der. Eu não consegui, por causa de agenda, eu não consegui vir para Aracaju um dia antes. Porque normalmente a gente pega uma livraria parceira, aí vou lá, aí vão os fãs lá e conta história e tal, a gente lê trechos dos livros. Semana retrasada eu fiz em Curitiba, né? Então, e é muito legal, e você que passou, e você também, você tem experiência, é muito bacana. Eu trabalho com projetos grandes, né? O próprio Evolução, né? A produção do disco Evolução foi um trabalho descomunal, assim, de 1 ano e 8 meses. Eu trabalho com trilha sonora de cinema, tal e tal. São projetos grandes de produção de disco, tal e tal. Aliás... Só que livro... Cara, é a mesma coisa. Assim, eu vejo música de uma maneira meio geométrica, eu não sei explicar. Eu vejo aqui na minha frente, sei lá, um filme, né? For fazer trilha sonora de um longa-metragem. Aí você vê o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, aqui essa parte, aqui esse trecho repete aqui, atenção, volta. Eu vejo aqui na frente. Um livro é a mesma coisa, só que é isso, só que 1 quilômetro pra lá, 1 quilômetro pra cá. Jesus, cara, foi puxado. Mas tá aí. Não, e ele fez um filme agora há pouco aí. Qual que é o nome daquele Sobreviventes. Um filme português. É um longa-metragem português e eu fiz a trilha mais erudita. Eu tenho um lado mais erudito, mas não conta pra ninguém, não. A gente vai suprimir isso. E detalhe, eu chamei Milton Nascimento pra gravar. E não é que o homem gravou 4 músicas minhas. Mas é um trabalho mais erudito. Procura. Eu acho que a plataforma que tá pra alugar é no YouTube. Tá. É Sobreviventes. É sobre um navio negreiro que naufraga, né, na costa de Portugal no século XIX, e vamos ver quem vai mandar na praia sem as algemas, entendeu? Então é sobre isso, é muito legal. Pessoal, vou deixar aqui o card para vocês, o link para vocês acharem no YouTube esse filme. E o livro também. E o livro... o livro do Clemente também. E o livro Casa de Farinha. E o seu livro. Vou fazer aqui. Mas vem cá, mas Casa de Farinha seria... Né, a Casa de Farinha, se você tivesse lançado em São Paulo na década de 80, ia ser a Torre do Dr. Zero. Não é? Ia dar problema esse nome ia dar problema. Não, mas eu tive um problema uma vez. Eu levei farinha mesmo para São Paulo e eram pacotes assim. E aí a bagagem, a sacola abriu, e aí quando a esteira veio, ficou todo mundo olhando. Aí eu não sabia, eu tava começando a ir pra São Paulo. Aí eu falei, é farinha. Aí o cara, não fala farinha aqui não, você é maluco, você é louco. Mas não é farinha isso aqui? Não no clima do programa, dá pra fazer um paralelo? Eu lembro que eu fui contratado uma vez para participar, junto com o pessoal de Brasília, no festival do Senac. Né? O Atala tava lá, o principal galera de Brasília, da culinária, né? E eu tentando fazer uma ligação, né, liaison entre a culinária de Brasília e o rock de Brasília. Rapaz, eu tava esticando o negócio. Porque Brasília é multifacetado, que você tem influência dos lados, que nem a música, na culinária, não sei o quê. Aí eu tava enrolando e tem uma maneira, né? Assim, eu vejo música, né? Da maneira que eu construo música, meio arquitetura, coisa urbana de Brasília, e talvez da mesma maneira que você cozinha, tal e tal. Né? Você vai, tem que ter uma janela, então, eu esticando, não sei o que, eu tentando. Aí eu olhar pro lado e assim, mais 15 minutos falando, então tem um paralelo entre música, cultura e culinária. Quero ver sua opinião. Tem porque eu falo, na gastronomia a gente tem 4 sentidos. A gente tem a primeira coisa que a gente vê o prato. Depois a gente sente o cheiro do prato. Depois o sabor do prato. E o mais difícil que o chefe tem que conseguir, que a gente chama de sentido abstrato. É a viagem que o prato faz na cabeça. Que eu acho que a música também faz isso. Porque às vezes quando você tá
Eu falo muito para meus amigos, né? Para mim, o tocar não é o cachê no final da noite. É saber que, para alguém que tava ali, o dia tava ruim, mas uma das músicas que eu toquei, o cara falou, hoje valeu o meu dia. Eu escutei aquela música. Acho que a música tem esse também de renovar. Sim. Como a gastronomia tem. Às vezes a gente quer lembrar de um momento. Eu sempre pergunto para os convidados, vocês não vão escapar dessa pergunta, não. Vão entender. A comida, ela lembra alguém, ela lembra um lugar, ela tem essa relação. E a música também, você ouve uma música e fala, foi em determinado momento da minha vida que aquela música surgiu. Então elas têm meio que isso, né? Eu acho que tem essa ligação. Ela traz a gente. Incrível que pareça, eu cozinho e relativamente bem, sabia? Já tive fazer um programa rock culinário. Eu venho pra provar. Depois que eu vi, lembro que tinha uma época que o Nazi tinha um programa de culinária de televisão. Lembra disso? Aí eu falei, não, aí fudeu. Não. Você meteu nisso. Não. E peraí, tem mais uma. Eu lembro que o João Gordo tinha um negócio da MTV também, né? Right? Ele tem ainda, o canal dele. Eu lembro que o Evandro Mesquita foi fazer o programa, aí o João Gordo fez um peixe tudo gorduroso. Aí o Evandro Mesquita, que é tudo tarado, né, cariocão, ele falou assim, vem cá, João, você não tem algo mais sequinho, né? Felipe, 40 anos de carreira, mas eu não vou ser maldoso com vocês. O que a gente pode esperar de Plebe Hood para os próximos anos? Não vou falar 40 não, porque aí você vai querer descansar também, talvez. O que pode vir? Contanto que não seja em paz, né? Não, olha só, os planos, a gente pretende levar, né, a evolução, né, para o grande palco. A gente estava preparando a evolução para virar um musical de palco com direção do Jarbas Homem de Melo, inclusive, né? Só que a pandemia veio e atropelou tudo. Mas a gente está levantando isso. Eu tenho outro musical que eu falo no meu livro, né? O Cara da Plebe, Menino Chamado Laico, que é um paralelo entre só lendo o livro para você descobrir. E é um disco solo, né? Que eu gravei durante a pandemia. Enquanto que eu estava escrevendo o livro, são 18 músicas inéditas e um roteiro de 100 páginas. Para cinema e para cinema e para teatro. E o que a Plebe está fazendo? A gente está relançando agora... Eu acho que nos próximos 2-3 meses, né? O Concreto já achou em vinil, edição especial, um compacto disco abre, tem um compacto dentro com as 4 demos originais. Nossa! Né? E vai sair um videoclipe muito especial com a gente, tocando com o Herbert e o Jacques Moranembal. Pra quem não sabe, é quem tocou cello em Até Quando Esperar. Então é a mesma galera, 40 anos depois, regravando a música. Né? Isso é um revival incrível, né? Muito legal. É porque o Concreto já tá fazendo 40 anos. Né? Vamos falar já deles, vocês vão ficar surpresos com uma coisa aqui. Quando eu chego ao final da entrevista, eu sempre pergunto... A mesma pergunta para todos os convidados, eu não tinha planejado com vocês, mas vou mudar o roteiro. Peraí, mas se você faz a mesma pergunta, é que você tinha planejado. Para todos, mas não para essa entrevista. Ia deixar aberto quem está falando de rock, mas eu sempre pergunto para os convidados o seguinte, vocês têm individualmente uma comida, um prato que é o seu número 1 por alguma razão, uma memória afetiva, um momento, tem uma coisa assim que vocês param por ele? Um prato, assim? Uma comida, um prato. Uma comida. Não, que difícil, né? Aqui é tanta. Bem, eu sou um pouco mal acostumado, porque antes, pra quem não sabe, a Plebe acabou em 94, eu morei em Nova York, né? E voltei em 2000. Então, pra quem, assim, apesar que o Clemente mora em São Paulo, então ele sabe da diversidade. Mas realmente é um pouco difícil você. Ganhar do cardápio cultural, étnico, assim, da culinária em Nova York, né? Então, um dia era comida afegã, outro dia eu vou no restaurante de Moçambique, depois eu vou para... É muito louco ali. Entendeu? Né? E tem algo que vocês não comem por nada nesse mundo? Come por nada? Não me venha que eu não como isso. Eu não gosto de chuchu. Eu acho horrível. Nem gosto. Eu também não. Que chuchu nunca... beterraba, eu até comi... Quando tá no self-serve, eu acho que eu pego um pedacinho de beterraba. Só pra dizer que... Só pra constar, talvez, eu fui fitness ali. Eu fui fitness. Não, meu melhor prato que eu faço muqueca capixaba, viu? Porque o resto é fechado, né? Sem dedê. Né? Eu gosto muito de cozinhar de forno, aquele preparo todo que você faz em
temperado, tudo. E até bife bourguignon, né? Que é tudo grande, né? Aí você enfia no forno durante... Tem que ser tudo grande, porque senão vai desmanchar tudo. Aí joga no forno durante 2, 3 horas e aí vai. Ó, eu deixei pro final, tava no planejamento e você acabou falando dessa deixa do que vem por aí. Entrevistar a Plebe, pra mim, tem um significado muito grande, porque foi literalmente a primeira banda de rock que eu escutei. Porque meu irmão me ensinou a ouvir rock. Meu irmão... eu dei um presente pra ele, ele é falecido, faleceu na pandemia. A gente assistiu Police no Rio de Janeiro, ele chorou o show todo, porque a gente ia ficar lá no fundão e eu consegui uma credencial, não mexi os pauzinhos, a gente assistiu o show na grade a 5 metros do Sting. Caramba. E ouvi Dire Straits, ouvi Police, ouvi Pink Floyd, ouvi Plebe, veio do meu irmão. E aí você falou do Concreto Já Rachou. Eu guardei aqui, eu tenho o original. Legal. Esse disco, gente, ele tem 40 anos. 40 anos. Ele é de 85. Guardadinho. Então foi você que comprou, porque você não sabia nenhuma cópia. Eu quis saber quem foi. E aí eu trouxe esse disco para mostrar que fã que é fã, como eu tenho aqui o disco original de 85. O famoso bolachão com a etiqueta de 85. E eu trouxe porque vai ser uma honra para mim ter esse disco autografado pela Plebe Hood, para vocês entenderem o que é ser fã e ter guardado o primeiro disco que ele fez escutar música e escutar rock. Hoje eu digo assim, se eu sou roqueiro, foi ouvindo Johnny Vai à Guerra, Até Quando Esperar, várias músicas, depois os outros discos da Plebe, uma música que eu sou muito fã, que é a Ida também. E quando vocês lançaram aquele DVD de Brasília, eu baixei ele e ainda depois consegui comprar e tenho guardado, porque eu ouvi a Plebe Hood tocando em Brasília. E vou assistir o show de vocês, logicamente, porque é concretizar um sonho de ter a minha primeira banda de rock e estar com vocês aqui no meu estúdio, me dando essa oportunidade de fazer o Bem Temperado Podcast alcançar mais audiência, mas principalmente ter essa honra de receber vocês aqui. E eu tenho esse brinquedo guardado desde sempre. Que legal. Que louco, né? A gente falou da indústria da música e tal, e é isso, né? Antigamente você tinha as coisas. Hoje você só tem acesso para ouvir, né? Guardadozinho no plástico e tudo, porque foi uma dificuldade para conseguir na época dinheiro e chance. E eu via na FM e tinha um trecho, não lembro qual era o trecho da música, que ele era suprimido. Na rádio ela cortava. E aí eu vou juntar essa chance de ter Plebe no meu estúdio e autografando o meu disco. Que legal. A importância. Eu tenho um trecho perto do final, que é até um trecho meio emocionante quando eu falo das pessoas que a gente encontra Brasil afora. E é muito bacana saber que fez parte. Da mesma maneira, quando eu falo, né, de uma banda obscura irlandesa, mexeu comigo, mudou minha vida, né? Quando eu falo de muito plebeu, assim, que pessoas que passaram das exatas para as humanas por causa da Plebe, pessoas que se casaram ao som da Plebe, pessoas que se conheceram no show, foi o primeiro show, o primeiro disco, pessoas que usam Les Paul por minha causa, sabe? Vocês se separaram. Né? Pessoas com congressinho tatuado. E várias pessoas que eu conheci, no mínimo umas 10, que colocaram Felipe. Meu Felipe é francês, né? É Felipe, tipo Felipe Martin, né? Colocaram Felipe no nome dos seus filhos por minha causa. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Isso é uma responsabilidade muito grande. Imagine você crescer, você curtir tal e tal, aí você descobrir que o cara virou um tremendo de um babaca, né? Deve ter uma decepção enorme, né? Então, eu espero, e eu acho que o nosso trabalho aqui é só, não uma preocupação de Facebook, caramba, será que eu estou agradando todo mundo? E nem medo de decepcionar. É que você quer se manter fiel à sua própria pessoa. É coerência, é postura. Aí você define da maneira que quer. Mas é muito legal que existem pessoas em ressonância com a gente nessa caminhada toda. E você fazer rock consciente, cara, que nem os Inocentes, a Plebe, você pode falar de qualquer coisa, não precisa nem gostar. Agora dizer que a gente é
pop safado comercial, não pode dizer não. Sorry. Então, que bom que tem gente. E você precisa de pessoas assim. Você precisa de pessoas no Brasil que não estão preocupados com a renda, ou que estão preocupados com só aparecer, ou os números, tal e tal. Porque se todo mundo fosse assim, a gente não ia ter um país, não ia ter professor. Quem é que entra numa profissão? Quem é que mergulha numa profissão e se entrega de corpo e alma, algo que não rende tanto, que não é tão valorizado quanto deveria ser? Bombeiros, policiais que se põem em risco todo dia, sabe? Quem é que faz isso? E que bom que tem pessoas que talvez tenham uma urgência e sentem talvez um propósito um pouquinho maior na vida. Então eu vejo, devido às proporções, a gente é na música assim. Tem um propósito nisso, né? E que bom. E a gente precisa de mais pessoas assim na vida, fazendo tudo, né? E eu lembro que, Felipe, você falando isso, quando o meu irmão trouxe o disco para ouvir, eu tinha 11 anos. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero. E eu já brincava, eu pegava raquete de tênis, fingia que tava tocando, eu falava assim, não, eu quero ser roqueiro, eu quero tocar em banda. E é difícil dizer para vocês o que é essa importância, porque está na frente, principalmente o Felipe, que está desde o início na plebe. Sim. Mas o que está aqui no cantinho, muito novo, mas eu pensar assim, cara, com 11 anos eu tô ouvindo essa banda e agora com 50 eu tô você na minha frente e autografando o disco que eu guardo. Legal. E pensar assim, é o que eu disse, foi a minha primeira banda de rock, foi a primeira banda que eu escutei. Meu irmão chegou e olha, para de ouvir Balão Mágico, escuta isso aqui que tá na hora de você ouvir música de verdade. E eu acho que eu tive um bom professor, que o meu irmão só me botou pra ouvir coisa boa. E ele era do rock, mas também fanático pro Frank Sinatra. E aí, em casa, meu pai fez a gente ler livros, Camões, Dumas e Alexandre Dumas, mas ouvir música clássica, Vivaldi, Beethoven, Tchaikovsky. Mas meu irmão chegou e falou, você vai agora parar de ouvir Balão Mágico e vai ouvir música. Aí, bora lá. Esse disco aqui essa banda é Pink Floyd. Vamos lá, você vai ouvir. Isso aqui é Dire Straits, isso aqui é The Police. E aí, vamos agora para o rock nacional. Você vai ouvir aqui. Esse aqui é Plebe Road. Aí ele botou Veraneio Vascaína, aquele disco do Capital. Não, agora você vai começar a ouvir umas musiquinhas melhor do que... E foi formando, porque isso ajudou a ter opinião também. Sim. Porque eu comecei... agora eu vou tentar entender por que o polícia está falando. O que a plebe está falando. Já em português eu já entendia. Isso forma a ter... os bons livros, a boa música, os bons filmes. Acho que eu falo que a geração dos anos 80 não vai existir outra igual. Foi a melhor base. Foi a melhor base. Gente, eu só queria agradecer demais a vocês. Agradecer ao Noel, que proporcionou isso. Noel, muito obrigado por ter feito a ponte para que Plebe Rude estivesse aqui no singelo estúdio do Bem Temperado Podcast. E para finalizar, vocês deixassem uma mensagem para quem assistiu essa entrevista. Caramba, acompanha a plebe, né? Acompanha a gente, acompanha o que a gente está lançando, acompanha as bandas que vocês gostem, né? Que vocês gostam no Instagram e todas as plataformas para vocês saberem o que elas estão fazendo. Acho que é isso que é legal, porque as bandas estão vivas, estão tocando, estão fazendo e é importante você estar lá, né? E essa geração toda, engraçado, né? Talvez as maiores bandas de rock continuam sendo dessa era, né? Sim. Que é legal, claro, mas tem outro lado que tá faltando um pouco da renovação, né? E eles estão morrendo, né? E a gente, né, que nem eu falei, eu como produtor musical de banda nova, meu programa de rádio, Clemente, sim. Então todas as articulações que ele faz, pelo menos uma coisa, ó, a gente tá fazendo a nossa parte, né? Eu durmo tranquilo, sabe? E até como cidadão, com o trabalho da plebe, a gente tá fazendo a nossa parte, que todo mundo faça o seu. Exato. Pessoal, agradecer vocês que acompanharam essa incrível entrevista, marcante entrevista do Bem Temperado Podcast. Não deixa de escrever aqui embaixo seu comentário. Agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música e a Go Coffee. E marque essa entrevista, dê seu like, compartilhe, fale, olha, Plebe Rude passou lá no Bem Temperado, deu uma entrevista incrível.
Muito obrigado mais uma vez por vocês tirarem o tempo. Opa. Daqui a pouco vocês vão estar no palco aqui do Aracaju Motofest, mas puderam vir aqui dar essa entrevista. Só tenho que agradecer mesmo a vocês. Tá Pessoal, vejo vocês semana que vem, como sempre, mais uma entrevista com bate-papo bem temperado. Valeu, tchau, tchau.